Olá, esse vídeo é a continuação da farmacologia GABAérgica e glutamatérgica. Falando dos barbitúricos, esses foram os primeiros medicamentos utilizados como hipnóticos sedativos. No entanto, pelos seus efeitos adversos, que falaremos adiante, e por cada vez mais se estudar os benzodiazepínicos, os benzodiazepínicos são atualmente os indicados como ansiolíticos e sedativos. Os barbitúricos estão associados como anticonvulsivantes e também relacionados num contexto da anestesias em processos cirúrgicos, né, auxiliando, induzindo a anestesia, como nós temos aqui o pentobarbital, o tiopental e o fenobarbital. Bom, os barbitúricos, eles têm a estrutura base descrita aqui nessa figura e também, dependendo do seu metabolismo, nós vamos ter os de ação longa, que chega a ser dias a sua ação, como o fenobarbital, os de ação curta, como o pentobarbital, que chega a horas, e os de ação ultra curta, né, que é em minutos, como o tiopental. O tiopental é bastante utilizado para induzir, né, o relaxamento, enfim, a sedação de pacientes que são submetidos a anestesias, né, a procedimentos cirúrgicos. Bom, o mecanismo de ação já foi falado no vídeo passado, que o mecanismo de ação do barbitúrico é associado ao aumento no tempo de abertura do canal GABA-A. E assim, além da abertura, do aumento do tempo de abertura do GABA-A, os barbitúricos, eles têm a capacidade de inibir a despolarização do canal iônico, o receptor ionotrópico AMPA. Esse receptor ionotrópico, ele é o receptor do glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Assim, o fármaco barbitúrico, ele bloqueia o receptor de glutamato. O receptor de glutamato ionotrópico, ele é um canal de cátions. Então, ele vai permitir a entrada, o influxo de sódio e, consequentemente, a despolarização. Logo, o barbitúrico inibe essa despolarização na célula pós-sináptica. Portanto, os barbitúricos apresentam diversos efeitos adversos, como eles são potencial de abuso, podem ser utilizados como abuso, com aquele efeito estupor, que também os benzodiazepínicos é observado. No entanto, a diferença é que nós não temos um antagonista, nós não temos um antídoto para o barbitúrico. E assim, essa classe se torna com maior propensão ao potencial de abuso, além de produzir, né, sonolência, vertigem, náusea, tremores, e esses são indutores enzimáticos, ou seja, atuam lá nos hepatócitos, no processo de metabolismo, nas enzimas, no citocromo P450, e devido a essa ação de induzir as enzimas, o metabolismo, diversas interações medicamentosas são observadas pelo uso dos barbitúricos com outras classes terapêuticas. Nesse contexto, por isso, é observado, né, esses efeitos adversos. Bom, outro modulador do GABA é o álcool. O álcool é tido hoje como uma droga lícita. E qual é o seu mecanismo de ação? O mecanismo de ação do álcool é semelhante ao dos barbitúricos. Então, atua aumentando a função do GABA-A, ou seja, aumentando o influxo de cloreto para a célula, e também inibe a despolarização no AMPA. Então, o receptor do glutamato AMPA, ele tanto vai ser modulado pelo barbitúrico, como também por álcools, bloqueando a ativação da célula pós-sináptica. E nós temos um agonista do GABA-B. O GABA-B é o único receptor metabotrópico presente nas células do sistema nervoso central, também é um autorreceptor. E aí ele vai um pouco controlar a liberação do próprio GABA.
e como mecanismo de ação está associado à espasticidade, que é aquela contração involuntária, principalmente evidenciada em doenças como a esclerose múltipla. Então, de uma maneira geral, mais uma vez, o receptor GABA-B, que é um metabotrópico, se liga ao GABA, que é o seu ligante endógeno, ou ao baclofeno, que é o seu agonista. Nesse contexto, vai ativar as vias, o alfa-GTP vai, então, estar associada às proteínas efetoras, e o dímero beta-gama, que vai promover uma hiperpolarização, abrindo o canal de potássio e fechando o canal de cálcio. Assim, nós temos essa inibição da contração involuntária nos pacientes de esclerose múltipla. Agora, da neurotransmissão glutamatérgica. Então, como é o metabolismo, enfim, a neurotransmissão do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório? Inicialmente, o glutamato ele é produzido, ele é formado a partir da glutamina, seu neurotransmissor, o aminoácido que gera o glutamato é a glutamina. Então, nós vamos ter a glutaminase, que é uma enzima, que vai converter glutamina em glutamato. Então, a partir do potencial de ação no neurônio pré-sináptico, vai levar à liberação do glutamato. Esse vai ativar seus receptores nas células pós-sinápticas. E o glutamato, assim como o GABA, ele também é transportado novamente para os neurônios pré-sinápticos e pelas células gliais, e através dos transportadores de glutamato neuronal e glutamato da célula glial. Ao entrar na célula, no neurônio pré-sináptico, o glutamato ele pode novamente ser armazenado nas vesículas ou ele pode ser metabolizado através da glutamina sintetase. Isso vai gerar, então, a glutamina, e aí a glutamina ela vai ser a precursora do glutamato. Então, nós temos, assim, a neurotransmissão glutamatérgica. Em relação aos receptores do glutamato, nós temos os receptores ionotrópicos, que são receptores tetraméricos, com 4 subunidades e 3 domínios transmembranares. Os receptores, eles são divididos em receptores AMPA, kainato, glutamato, que se ligam ao glutamato. No entanto, ele também pode se ligar ao barbitúrico e pode ser modulado pelo álcool e pelo barbitúrico. O receptor AMPA-kainato, ele é um receptor de cátions monovalentes, onde nós temos o sódio, principalmente, promovendo o influxo do sódio e despolarização. E nós temos os receptores NMDA, que são receptores que se ligam ao glutamato, à glicina também, outro aminoácido. E esse receptor NMDA, ele vai ser um canal principalmente de cálcio, operado por ligante, e ele é bloqueado pelo magnésio. Então, aqui nós temos os 2 receptores ionotrópicos do glutamato. E os receptores metabotrópicos, eles são classificados em grupo 1 e grupo 2. O grupo 1, eles são receptores que ativam a via a adenilato ciclase, AMP cíclico, via GS, e ativa a fosfolipase C e P3 via GQ. Já os grupos 2 e 3 inibem a adenilato ciclase, AMP cíclico, por ser acoplado a proteínas GI. Bom, diversos agentes farmacológicos podem ser utilizados, principalmente os antagonistas do receptor NMDA, que é bastante observado como a excitotoxicidade nas doenças de Parkinson e Alzheimer. Então, de uma maneira geral, aqui nós temos a neurotransmissão glutamatérgica, onde nós temos o potencial de ação no neurônio pré-sináptico, o glutamato aqui na vesícula, liberando na fenda sináptica, aqui no neurônio pós-sináptico. O glutamato pode se ligar aos receptores metabotrópicos de glutamato, levando à ativação das vias efetoras, fosfolipase C, aumento de cálcio, ativa proteína quinase C, ativando sinases. E o glutamato também pode se ligar aos receptores ionotrópicos, como, por exemplo, ao AMPA,
canal de sódio vai promover despolarização. O canal NMDA, ele é bloqueado pelo magnésio. No entanto, com a despolarização, vai levar à remoção desse bloqueio. E assim o glutamato se liga, né, pode se ligar a esse receptor, promovendo a entrada de cálcio, ativação de sinases, liberação de mensageiros, né, retrógrados, levando à liberação aumentada do transmissor pré-sináptico. E aí, nós temos um exemplo de fármaco, o cloridrato de memantina, que vai e bloqueia esse receptor NMDA, né, bloqueando, então, a excitabilidade e a excitotoxicidade presente nessas doenças. Num processo de acidente vascular encefálico, vindo, né, de um processo de isquemia, falta de oxigênio local, os receptores de glutamato, eles participam ativamente da morte celular no acidente vascular encefálico, onde nós podemos observar que a liberação do glutamato se liga nos receptores metabotrópicos via, né, as vias efetoras, produzindo diversas moduladores, mediadores inflamatórios. Nós temos também a presença de receptores ionotrópicos, que vai culminar no aumento de cálcio, consequentemente de espécies reativas de oxigênio, peróxido nitrítico, que leva à morte celular, lesão no DNA, a morte da célula e, consequentemente, o estado de acidente vascular encefálico. Bom, assim finalizamos a farmacologia GABAérgica e glutamatérgica.